Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar das atualizações da Lei 8080, que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde. As atualizações serão a partir do ano de 2020. Trazemos aqui, primeiramente, o título 2, que fala do Sistema Único de Saúde, o SUS, no capítulo 1 dos Objetivos e Atribuições. No artigo 6º, que relata sobre o campo de atuação do Sistema Único de Saúde, nós temos a primeira alteração, em 2023, que foi incluído na letra E, a saúde bucal. Essa lei 14.572/2003, ela traz muitas novidades em relação à saúde bucal, que não havia previsão aqui na Lei 8080. É importante vocês estarem atentos, porque as bancas de concurso, elas costumam trazer ou explorar essas novidades, essas atualizações legislativas. Por isso, nós estamos fazendo aqui em separado, para que seja um destaque no estudo de vocês. Prosseguindo, esse é a outra parte do artigo. Nós trouxemos aqui só para que vocês tenham o contexto. Sugerimos que vocês parem a gravação e leiam com calma cada uma das normas aqui deste artigo. Nós vamos passar mais rapidamente, mas nada impede que vocês parem o vídeo. Nós vamos falar somente das atualizações. Aqui no inciso 12º, nós temos outra novidade de 2023 também, aqui relacionada à política, a formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Então, esta é uma novidade, está incluída aqui nesse capítulo das atribuições. Interessante que o parágrafo 1º aqui já fala da vigilância sanitária, que é o nosso tema muito caro, né? Porque nós somos fiscais sanitários. Pare um pouco a tela e leia esse artigo com mais calma. Continuando o mesmo artigo, é este o contexto, aqui fala da epidemiologia, saúde do trabalhador, fala da participação, né? Fiscalização e controle, avaliação das tecnologias, informação do trabalhador. Leiam com calma esses artigos. Agora, no parágrafo 4º, também relacionado à saúde bucal. Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade que visem garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integridade da saúde, da atenção à saúde. Entende-se por assistência toxicológica, vocês veem que está variando entre saúde bucal e assistência toxicológica. Aqui refere o inciso 12º do caput desse artigo, o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição de substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e plantas tóxicas. O artigo 6º, as diferentes instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde ficam obrigadas a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão, com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum. Aí tem aquele princípio da transparência, né? Eu trouxe aqui a questão da vigência. Essa lei
ela foi publicada em 23 de agosto de 2003, uma vacância que a gente chama de o tempo em que ela vai entrar em vigor de 180 dias. Hoje, em 2024, nós já estamos com essa lei, com essa norma em vigência. Aqui nós trazemos já o capítulo 2, e a próxima alteração legislativa vai estar inserida nesse contexto dos princípios e diretrizes. Se refere ao 15º inciso, que diz que a proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticado contra crianças e adolescentes. Quer dizer, nós estamos aqui vendo a inclusão do tratamento de maus-tratos, de negligência e violência sexual contra crianças e adolescentes. Parágrafo único, esse já foi inserido em 2024. Ele não teve um tempo de vacância, ou seja, um tempo para entrar em vigor. Ele entrou em vigor imediatamente. Eu vou ler aqui. Para os efeitos do inciso 14, eu vou voltar aqui. O inciso 14, ele fala da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica, em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Prestem atenção nesse termo, reparadoras, porque às vezes eles cobram um detalhe. Não é uma cirurgia plástica para embelezar, é só para reparar algum dano daquelas mulheres vítimas de violência geral, doméstica geral. Depois vocês leem com mais calma toda a Lei 12.845 de 2013. Mas nós queremos destacar aqui a alteração que teve na Lei 8080, a que se refere o parágrafo único, para efeitos deste inciso que nós acabamos de ler, o 14 do caput deste artigo. As mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito de serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria ou conveniada, em local e ambiente que garantam sua privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. Isso tudo é para evitar constrangimento. Cada vez que a sociedade ela vai se aprimorando, melhorando os seus cuidados, a norma vai alterando, como é o caso aqui de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, não é? Agora nós entramos no contexto do capítulo 4, que diz da competência e das atribuições comuns. Quando diz aqui atribuições comuns, está relacionado aos 3 entes da federação, que é a União, os estados e os municípios. Nós temos um pacto federativo em que traz muita autonomia e cooperação entre os entes federados. Eu queria chamar a atenção aqui sobre uma questão que foi alvo de consulta ao STF, que é uma ação direta de inconstitucionalidade a 3454. Eu vou ler aqui o inciso 13º para vocês entenderem. Para o atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, isso são aquelas calamidades públicas ou de irrupção de endemias, epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente, ou seja, União, estados ou municípios, poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. O questionamento aqui da ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo foi em relação
a requisitar bens e serviços de um ente público para o outro, porque de um particular isso não foi questionado e é uma prerrogativa, um direito da União, dos estados e dos municípios requisitar bens e serviços de entidades particulares, quando há endemias ou calamidades públicas, epidemias, desculpe. Vamos ver o que diz a DIN. Vejam já que eu trago o resultado sobre a dúvida se um ente poderia pedir ou requisitar de outro ente da federação equipamentos e saúde, de saúde e serviços. Essa norma, ela se refere ao que trata o artigo 15, inciso 13º, depois vocês leiam com calma, que dá 8080, pode recair sobre bens e serviços públicos. Em outras palavras, discute-se na apresentação se um ente federativo pode requisitar bens e serviços pertencentes a outro. Então, ele cita aqui, na hora do acordo, que já é a resposta à sentença de uma turma do STF, ele cita a jurisprudência do próprio STF e que diz do sistema, né, do princípio federativo, da requisição de bens de um ente federativo para outro, e diz que somente se admitirá a União de forma excepcional durante a vigência das medidas excepcionais de estado de defesa e de estado de sítio. Eu quero dizer que eles trouxeram aqui a jurisprudência para dizer que essa jurisprudência traz princípios e normas da Constituição Federal que a União pode pedir bens e serviços de outro ente federado somente na vigência de medidas excepcionais de estado de defesa e estado de sítio, que não tem a ver com o nosso caso, que nós queremos saber sobre epidemias e calamidades públicas em relação à saúde, principalmente. Já houve outro questionamento, e a requisição administrativa é instrumento de intervenção do Estado na propriedade privada, que independe de aquiescência, de permissão do particular e atuação prévia do judiciário. Ou seja, administrativamente, um ente pode pedir que um equipamento particular ou um serviço particular seja prestado nessas situações, cujo pressuposto único é o atendimento a uma situação de perigo público iminente. É sempre aquela relação em que o direito coletivo ele tem prioridade e ele tem prevalência sobre o direito particular. Então, eles estão reafirmando que, para o particular, isso é inquestionável, isso não está sendo tratado nessa ADIM. Aqui no item 4, diz que mesmo que os bens públicos estejam vocacionados ao atendimento de uma finalidade pública, o que é indiscutível, todo bem público ele é vocacionado para o atendimento de finalidade pública, e que o pressuposto único indispensável para a requisição seja o atendimento de situação de perigo público iminente e não de natureza do bem requisitado, o que leva-se em consideração, então, é a situação de perigo público iminente. Seu uso excepcional e transitório por ente federativo, que não aquele a que está vinculado o bem ou serviço, ou seja, um ente federativo que não seja aquele que está pedindo, lógico, ainda que a pretexto de acudir a uma situação fática e de extrema necessidade, fere a autonomia do ente cujo bem seja requisitado e lhe acarreta incontestável desorganização. Aqui está o fundamento do que vocês vão ver que foi decidido. Ele está dizendo que os entes públicos federados, União, estados e municípios, eles são regidos na nossa Constituição por uma autonomia, ou seja, um ente ele tem limites para atuar no outro. E ele está dizendo que os equipamentos, nessas situações, mesmo que seja nessas situações de perigo, que traz a coletividade, questão de epidemia e calamidade,
aquele ente federado ele tem autonomia. E ele, vamos dizer, que ele também está usando aquele bem para cumprir um direito público coletivo. Então, que você dar uma prerrogativa, um direito de um ente, requisitar do outro ente, vai ferir essa autonomia e vai desorganizar. Vamos supor que a União peça ao Estado o uso de um hospital, de serviços, de médicos, enfermeiros. Isso pode desorganizar o serviço prestado pelo Estado. Sempre lembrando que todos os entes federados eles estão nos seus limites, ou seja, os serviços eles estão sempre aquém do necessário. Então, se a União pede um serviço do Estado para usar um hospital, isso vai prejudicar a prestação de serviço também público ao Estado. Essa que é a ideia que está sendo trazida aqui e já dá uma dica do que vai ser decidido. Então, diz aqui o quinto, a validade constitucional do dispositivo questionado, que é sobre emprestar ou requisitar serviços e equipamentos públicos de saúde, está condicionada à exclusão da possibilidade de que a norma recaia sobre bens e serviços públicos. Foi esse o entendimento do STF. Esse você pode requisitar sendo um equipamento, um serviço particular, mas o público não. Ele está excluído dessa norma. Uma vez que tal preceito se volta a disciplinar a relação entre poder público e particular, constituindo-se em garantia deste em face daquele. Ou seja, é a prevalência do poder público sobre o poder ou sobre o direito particular. No tocante aos entes federativos, suas relações se caracterizam pela cooperação e pela horizontalidade. O que quer dizer isso? Não há verticalidade. O que é verticalidade? Não há o poder de um ente sobre o outro. Porque tudo que é feito entre os entes tem que estar sempre regido pela autonomia e pelas competências. Isso é uma norma que a Constituição traz, que ela vai contra o senso comum. O senso comum acha que, se veio uma ordem federal, ela deve prevalecer sobre uma ordem estadual ou uma ordem municipal. Isso não é verdade. Cada competência de cada ente federado, ele é regido pelas suas competências. Lembrando que o ente federado União, que é de âmbito nacional, ele é regido pela questão da generalidade e da ampla aplicação em todo o território. Quando se trata de questões mais particulares, mais específicas dos estados e principalmente dos municípios, como diz o artigo 30 da Constituição Federal, prevalece o direito municipal. Isso foi muito discutido na época das epidemias, em que havia ordens e decretos do governo federal, e o STF volta a ser questionado sobre essa questão da autonomia, e expede uma decisão dizendo que o município, quando expedir uma norma, esta norma ela tem um poder maior de prevalência sobre uma ordem federal. Isso é muito fácil de entender, porque o Brasil ele é muito extenso, muito diverso, e a norma da Constituição Federal, ela quis, então, trazer uma autonomia para cada município. Por quê? Porque cada norma deve ser feita e aplicável a cada realidade fática de cada município. Então, naquela época da pandemia de Covid, o STF disse: não há como expedir uma norma federal que vá alterar as normas municipais de cada município, porque cada município, vamos dizer que ele sabe mais o que fazer em relação às suas características municipais, ali locais, do que o ente federativo. Então, essa é a ideia que o STF também usou de autonomia para julgar essa DIN. Então, ele fala aqui que fere a autonomia, consequentemente, ofende o Pacto Federativo. O pedido que se julga procedente para conferir a interpretação conforme a Constituição do artigo 15 do inciso 13º da Lei 80
excluindo a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços de titularidade de outros entes federativos. Então, o STF diz que isso não é permitido. Se o ente não pode requisitar serviços e bens em nível administrativo, sem ser judicial, é claro, de um ente público para o outro ente público. Somente pode fazê-lo se tratar de bens particulares. Eu quero destacar isso aqui, que eu fui buscar toda a explicação dessa DIN 3454 para mostrar para vocês que essa é uma maneira muito interessante de estudar. É você pesquisar mais das razões daquela norma. Porque eu tenho certeza que esta norma aqui, sobre a questão de requisição de bens e serviços de um ente público ao outro, ela nunca mais vai sair da sua memória. Pode aparecer qualquer questão em prova agora ou futuramente que você vai estar sabendo, vai acertar a questão. Então, aqui vem a decisão que o tribunal, por unanimidade, todos os ministros do STF votaram como procedente o pedido na presente ação para atribuir interpretação à Constituição no artigo 15, conforme a Constituição que foi a baliza de interpretação desse artigo 15 do inciso 13º da Lei 80, excluindo a possibilidade de requisição administrativa, ou seja, da própria administração da União, Estado, do governo do Estado, do prefeito do município, de bens e serviços públicos de titularidade, de propriedade de outros entes federativos, nos termos deste voto registrado pelo relator. Então, não pode. Um ente não pode requisitar. Não tem esse direito. Agora, nós estamos falando do capítulo 4 da competência das atribuições e das atribuições, continuando nesse capítulo, só que na seção 2 da competência. Esse primeiro artigo aí que eu trouxe, é o 16, não mudou nada. Ele só, ao invés de dizer Sistema Único de Saúde, ele reduziu para SUS. Bom, essa redação ela foi trazida pela Lei 14.572, de 2023. Sugiro que vocês vão ou pesquisem essa norma e depois leiam o que está alterado por essa norma na 8080. Uma dessas alterações é essa que eu trago aqui, que é da seção das competências, das atribuições comuns, que é o inciso 20º, definir as diretrizes e normas para a estruturação física e organizacional do serviço de saúde bucal. Vocês veem que essa norma aqui, a Lei 14.572, ela tem trazido, então, várias alterações na 8080 no que diz respeito à saúde bucal. Esta lei ela institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde e altera a Lei 8080, como nós estamos vendo. O parágrafo único também vai ser alterado. Ele se transforma em parágrafo primeiro, porque, na sequência, nós vamos incluir, ou a lei incluiu, outra lei aqui, ó, a 14.141 incluiu o parágrafo segundo, que não existia. Então, de parágrafo único, nós passamos para parágrafo primeiro e segundo. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária. São duas vigilâncias complementares. Em circunstâncias especiais, a União, vejam bem, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, de ofensas à saúde, né? Inusitados é que são repentinos, não esperados, que possam escapar ao controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde, ou que apresente risco de disseminação nacional. Ou seja, essa lei fez incluir na 8080 esse parágrafo primeiro, que diz que a União pode sim, nessas circunstâncias, ela pode executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária nos estados. Isso aí, gente, tem uma razão de ser, que é a razão de que a União ela tem essa competência, essa atribuição de não deixar com que as epidemias se alastrem. Então, se está acontecendo no estado, ela tem essa preocupação, então ela vai lá, inclusive para ajudar. Então, ela pode interferir sem pedir permissão, ou seja,
sem ferir a autonomia daquele Estado. É nesse sentido de evitar a disseminação. Isso aí, vocês veem que foi em 2021, nós estávamos em plena pandemia de Covid, e este artigo, essa norma, ela estava muito inserida naquele contexto. O parágrafo 2º também da mesma lei, que diz que em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior na forma de regulamento. Essa norma que está nesse parágrafo 2º, ela parece confusa, mas vocês vão entender na hora que vocês entenderem a razão por que eles incluíram esta redação, esta norma, em 2021, naquela época da Covid. E também de outras epidemias, como Zika, chikungunya, dengue. Aqui mais à frente nós vamos ver por que vocês vão entender. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo, oriundo do acesso ao patrimônio genético de que trata o parágrafo 2º desse artigo, serão repartidos nos termos desta lei. O que acontece? Esta lei 13.123, ela trazia uma vedação, uma limitação na distribuição de material genético para outros países, para outras análises e pesquisas. Isso tudo em prol de preservar a nossa biodiversidade, o nosso patrimônio genético. Mas isso tudo estava impedindo a pesquisa de patrimônio genético por exemplo, do Aedes, do mosquito da dengue, da chikungunya, da zika. Então, foi preciso criar esta norma para que levasse esse material genético, inclusive do próprio vírus, para outros países, aquelas outras equipes médicas que estavam pesquisando sobre isso no mundo inteiro. Então, eu trouxe aqui, que eu pesquisei, a razão desta norma, dessa que nós acabamos de ver, que é a Comissão de Seguridade Social e Família. Então, vejam o voto da relatora. A relatora é a deputada que relatou esta alteração normativa da 8080 através desta lei. Este projeto de lei foi de iniciativa do deputado José Serra, deputado federal. Então, o que ela vem aqui relatando e justificar o seu voto, que foi, inclusive, acompanhado pelos outros parlamentares, colegas seus. A necessidade de proteger o vastíssimo patrimônio genético brasileiro, que é a razão de que existe essa norma, né, 13.123, 2015, de garantir sua exploração, que sua exploração se dê de modo sustentável e de que os frutos dessa exploração beneficiem o conjunto da sociedade. Levou poucos anos, que em 2015, a aprovação desta lei, que, entre outras medidas, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional. Vocês lembram aí dos índios que sabem muito sobre medicamentos, né? Associado, e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Ou seja, para que o brasileiro use e se beneficie da própria diversidade do país. No entanto, quando do descobrimento da ocorrência de numerosos casos de microcefalia, vocês lembram desses casos trágicos, né, relacionados ao vírus Zika, em neonatais, bebês recém-nascidos, naquele mesmo ano, e mesmo na vigência de uma emergência de saúde pública declarada pelo Ministério da Saúde, ficaram patentes que certas limitações dessa Lei 13.123, ela prejudicava aquilo que eu disse, que era a pesquisa por outros entes de pesquisa do mundo inteiro. Explica-se as situações inéditas, como a foi ocorrida, a questão da Zika, microcefalia, requerem toda a colaboração possível e disponível e o concurso de cientistas, pesquisadores e órgãos de saúde de outros países e de organizações internacionais é importantíssimo, até mesmo indispensável. Houve, todavia, por causa de barreiras legais, houve esses impedimentos de outros países pesquisarem por questões dessa lei.
uma grande dificuldade para remeter a cientistas e instituições estrangeiras amostras brasileiras do vírus Zika e que, em última análise, retardou o processo diagnóstico e ações concernentes. Então, eles querem abrir essa possibilidade dessa norma e trazendo essa alteração na 8080. Então, agora, como eu disse, você pesquisar sobre a razão, isso vai trazer, sim, um entendimento, você vai estar firmando na sua memória e nunca mais você vai esquecer de que agora é possível que outros entes, que não sejam brasileiros, mas de outros países, outras entidades científicas, possam pesquisar sobre material genético e que esse material genético pesquisado possa trazer ou deva trazer benefício para a população. Agora, gente, eu vou terminar essa aula nesta questão do material genético, da Zika e da microcefalia, e nós começaremos a próxima aula no capítulo 4, que diz da competência e atribuições, das atribuições comuns, ainda continuando na seção 2 da competência. Assistam à próxima aula, comprem nossos produtos da Aprobatos, porque nossos professores são excelentes. A professora Ana Maria, que deu aula de saúde pública, que está gravado o nosso curso, ela hoje está fazendo pós-doutorado, ela participou do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, é uma pessoa muito competente, e considerando que há muitas questões, e neste concurso de Betim, por exemplo, são 15 questões, eu acho muito importante que vocês estudem com material muito bem feito, como é o nosso, por exemplo. Então, até a próxima e bons estudos.